Olá, crianças! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós iremos estudar sobre o corpo humano. Vocês conhecem o corpo humano? Vocês sabiam que o nosso corpo se divide em três partes? Isso mesmo, divide-se em três partes: cabeça, tronco e membros. Os nossos membros, nós temos os membros superiores, tá? Que são os nossos braços, e os membros inferiores, que são nossas pernas, tá bem? Então são três partes, tá? Vamos relembrar: cabeça, tronco e membros, tá? Então agora nós iremos assistir um vídeo para que você possa entender melhor sobre as partes do corpo. Vamos lá? O corpo humano. O corpo humano é formado por várias partes diferentes: a cabeça, o tronco e as extremidades superiores e inferiores. É importante se cuidar muito bem, comer bem e fazer exercício para ter um corpo saudável. Hoje vamos ver as partes da cabeça. Na cabeça temos os olhos, o nariz, a boca, as orelhas e o cabelo. Com os olhos podemos ver. Eles nos dão o sentido da visão. Estão protegidos pelas pálpebras, pelos cílios e pelas sobrancelhas. As pálpebras são músculos que nos permitem abrir e fechar os olhos. Os cílios são pelos pequenos que protegem o olho para que não entre pó e sujeira. As sobrancelhas ficam sobre o olho. São um conjunto de pequenos pelos em forma de curva. Com o nariz podemos cheirar. Ele nos dá o sentido do olfato. Você sabia que respiramos pelo nariz para esquentar o ar e não ficarmos resfriados? Com a língua podemos saborear a comida. Ela nos dá o sentido do paladar. Temos 32 dentes. Com os dentes podemos triturar a comida. Os nossos lábios estão ao redor da boca. O cabelo protege a cabeça do frio. As orelhas ficam dos dois lados da cabeça. Podemos escutar graças aos nossos ouvidos, e este é o outro sentido que temos. Hoje vamos falar sobre as partes do corpo. O tronco é a parte central do nosso corpo. Nele temos o peito, as costas, a barriga e os ombros. O pescoço une a cabeça com o tronco. O peito é a parte do nosso tronco que sobe quando respiramos pelo nariz. A barriga fica embaixo do nosso peito. O umbigo fica na barriga. As costas é a parte que está atrás do nosso peito e da barriga. Extremidades superiores. O ombro é uma articulação que une nosso tronco com o nosso braço. As articulações permitem mover partes do corpo. As extremidades superiores são os braços. Os braços estão unidos com o tronco pelo ombro. No braço temos o cotovelo, o pulso, a mão, os dedos e as unhas. O cotovelo é uma articulação. Com ela podemos dobrar o braço. O pulso é uma articulação que une a mão com o braço. Na nossa mão, temos a palma da mão e os dedos. As mãos nos dão o sentido do tato, assim como toda a pele do corpo. Uma mão tem 5 dedos: o polegar, o indicador, o médio, o anelar e o mínimo. As unhas são a parte dura que temos na ponta dos dedos. Extremidades inferiores. As extremidades inferiores são as pernas. O nosso quadril une as pernas com o tronco. Nas pernas temos o joelho, o tornozelo, o pé e os dedos. O joelho é uma articulação. Com ele podemos dobrar as pernas. O tornozelo é uma articulação que une a nossa perna com o nosso pé. Os pés servem para que o corpo inteiro se apoie quando caminhamos. Temos 5 dedos nos pés, que nem nas mãos. Os dedos dos pés nos ajudam a manter o equilíbrio para andar. Então, pessoal, vocês viram a parte do corpo humano? Então, cada parte do nosso corpo exerce um papel muito importante, tá bom? E cada uma delas tem uma função, certo?
Vamos agora para a nossa historinha do dia. Vamos lá? Livro Meu Corpo, de Ruth Rocha e Ana Flora. Ilustrações Adalberto Cornavaca e Alberto Linares, da editora Melhoramentos. Eu tenho 2 olhos que são para olhar e o meu nariz serve para cheirar. Eu tenho uma boca para me alimentar. Tenho 2 orelhas que são para escutar. Tenho 2 pernas e tenho 2 braços. Servem para andar e para dar abraços. Movimento os braços e as mãos também. Tenho 10 dedos que movo bem. Minhas pernas terminam com pés para andar e atrás do pé tem o calcanhar. O peito é útil para respirar, as costas são boas para encostar, o bumbum é bom para sentar e a cabeça para pensar. Eu tenho um corpo que é meu amigo e que anda sempre, sempre comigo. Fim. Então, pessoal, agora é hora de fazermos nossas atividades. Prestem bastante atenção, tá bom? Vocês irão observar as partes do corpo humano, irão identificar, tá bom? A cabeça, o tronco e os membros. Membros superiores e membros inferiores. Isso mesmo. Na próxima atividade, vocês irão identificar as quantidades. Vocês irão observar quantas partes tem o nosso corpo, tá bom? Então, vocês irão observar, prestar bastante atenção no corpinho de vocês, identificar as quantidades, tá bom, pessoal? Em seguida, vocês irão responder a função de cada parte do nosso corpo. Vou dar só um exemplo. Para que servem os nossos olhos? Os nossos olhos são para ver. Isso mesmo, com os nossos olhos a gente vê, tá? Então, vocês irão observar cada parte do corpo e cada função que ele exerce, tá certo? Quando vocês terminarem de fazer esta atividade, tirem foto e postem, tá bom? Então, a atividade por hoje é só. Um beijo grande, fica com Deus e tchau!